Fala aí, rapaziada, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, terceira e última aula. Tô brincando. Não é a última, tá? Mas é a nossa terceira aula. Vocês que estão chegando aí, já coloquem no bate-papo de 0 a 10 como que está a conexão da nossa live aqui para vocês. Deixa eu arrumar o som desse microfone aqui, ó. Vocês estão escutando bem aí? Hoje eu dei uma olhada lá nas imagens, né, nas análises que vocês fizeram, que vocês realizaram. Eu vi que algumas pessoas já operaram. Eu passei para vocês não operarem, tá? Eu sei que as pessoas que operaram conseguiram ter um resultado legal, conseguiram ter lucro. É óbvio que você vai ter lucro com esse operacional, né? Mas o problema não é se vai ter lucro ou não. O problema é que a gente vai seguir uma sequência para você aprender todas as etapas, para você entender completamente o operacional, tá? Para depois você fazer as suas operações, tá? Então, assim, nem era para vocês estarem operando. Fechou? Conexão está ótima. Escuto alto e claro. Beleza? Fechou. A gente está com umas 30 pessoas, por enquanto que a galera tá ao vivo aí. Eu quero comentar aí com vocês, tá? As imagens, os prints, né, que vocês mandaram lá no grupo do WhatsApp. Fechou? Calma aí. Deixa eu só dar uma configurada aqui. Beleza, rapaziada. Fechou. Então vamos lá, né, para as análises que vocês passaram aí lá no grupo. Só deixa eu ver se está compartilhando certinho, beleza? Vamos lá. Bom, aqui basicamente a gente está numa estrutura de baixa, né? Então a gente tinha um RPR, né? O mercado rompeu o RPR para continuar a tendência de alta. Muito bem. Aqui a gente tem basicamente a estrutura de baixa, né? Então fundo, topo, certo? Muito bom. Logo aqui a gente também tem a liquidez que foi capturada, que capturou primeiro embaixo para depois o mercado capturar essa liquidez aqui de cima. Perfeito a análise, tá? E aqui o nosso RE, show de bola, tá? Vamos passar aqui para o próximo. O próximo aqui a gente tem uma leitura completa, tá? De liquidez, é exatamente isso. Então, primeiro o mercado ele tá vindo nesta tendência aqui. Estou fazendo a live aqui. A gente está nessa tendência aqui de baixa, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de liquidez nessa região. Depois o mercado ele vem capturar essa estrutura aqui de liquidez, deixa mais liquidez aqui, tá? E a gente tem as liquidez internas e externas, tá? Uma coisa que eu quero mostrar logo aqui para vocês, para a gente começar a nossa live aqui, é o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui o Profit. Calma aí. Para eu mostrar para vocês qual que é a diferença de liquidez externa e liquidez interna, tá, galera? Vamos lá. Eu estava fazendo algumas coisas aqui. Seguinte, a gente tem a nossa estrutura, né? A estrutura padrão de mercado. A estrutura padrão de mercado. Onde esta estrutura aqui, padrão de mercado. Deixa eu colocar assim. Aí, beleza. Onde essa estrutura aqui de mercado, ela tem as nossas regiões de liquidez,
tá? Então, quais são as regiões de liquidez externas, tá? Regiões de liquidez externa eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar no texto para a gente ir anotando, beleza? Então aqui vou colocar aqui, beleza. Então, como o próprio nome diz, tá? Liquidez externa é toda a liquidez que está fora da nossa estrutura principal, beleza? Então, por exemplo, onde que a gente tem liquidez externa aqui nessa estrutura? A gente tem a liquidez externa que foi capturada aqui, tá? Então, toda liquidez que tem xizinho é porque é uma liquidez que ela foi capturada. Essa aqui a gente tem a liquidez externa, tá? E a gente tem a liquidez que não foi capturada, tá? É óbvio que vai ter algumas regiões que o mercado não vai ele não vai capturar a liquidez para continuar a tendência, certo? Isso aqui é a liquidez externa, certo? Só que, vamos lá. Só que a gente tem a liquidez interna. Qual que é a diferença da liquidez interna? Isso é importante vocês entenderem. Quando a gente está numa estrutura e o mercado ele vai fazer essa movimentação, né? O que acontece? O mercado ele vem aqui e ele faz esse tipo de estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Tá? Então, a nossa liquidez externa é qual? Vou colocar aqui a liquidez externa para vocês. Liquidez externa são essas liquidezes aqui, essa e essa, tá? Essas são as nossas liquidez externa, tá? A nossa liquidez interna, como o próprio nome diz, é uma liquidez que acontece no meio dessa nossa estrutura, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ou seja, aqui dentro, tá? Então, por exemplo, a nossa liquidez interna, ela tá aqui, ó. Aqui a gente tinha uma liquidez que ela foi capturada. Depois a gente tinha uma liquidez que foi capturada aqui, ó. Certo? Depois a gente teve um fundo duplo aqui, ó, que foi capturado. Depois a gente tinha uma liquidez aqui que também foi capturado, tá? Então, todas essas liquidezes, na verdade eu acho que plural de liquidez não tem, né? Mas toda liquidez interna, ela é capturada nessa movimentação ou de correção ou nessa movimentação de alta, tá? A movimentação de alta é mais difícil de acontecer. Então aqui tá basicamente o exemplo, né, da liquidez externa e da liquidez interna. Vamos ver no gráfico, tá? Exatamente como isso funciona. Vamos pegar aqui, por exemplo, estou no gráfico de 1 hora. Vamos pegar o exemplo aqui, como por exemplo... Tá, vamos fazer isso aqui mesmo. Queria pegar um tempo gráfico maior, mas vamos lá. Aqui a gente tem a nossa tendência de alta, né? Então a gente tem um fundo, um topo, um fundo, o mercado não rompeu esse topo, então aqui não é nada. E aí a gente tem esse topo, certo? Aí depois o mercado vai fazer outro fundo aqui mais para frente, vai fazer esse fundo aqui, logo após o rompimento, tá? E depois ele vai fazer outro topo aqui. Beleza? Então, a nossa estrutura principal aqui nessa região, a gente tem essa pernada aqui, essa pernada, essa pernada, essa pernada e essa pernada. Beleza. Qual que é a estrutura disso aqui? Então, vamos lá. O que foi passado na primeira aula? Aqui a gente tem o rompimento dessa estrutura aqui, a gente tem o rompimento desta estrutura aqui, e o nosso RPR, ele não vai ser isso aqui, tá, galera? RPR só tem uma marcação, tá? Não existe isso aqui, ó, 2 RPRs, tá? Se o RPR é uma reversão se é um rompimento para reversão, não tem motivo para ter
2 RPRs, tá? Então é só um RPR, beleza? Então o que acontece? Esse aqui é o cenário que está acontecendo. Só que, qual que é a liquidez externa dessa movimentação aqui? Vamos colocar uma linha aqui para ficar fácil de vocês entenderem, tá? A nossa liquidez externa vai ser essa liquidez aqui, ó. Aqui a gente tem liquidez que ela foi capturada. Aqui a gente tem a liquidez que foi capturada. Aqui a gente tem a liquidez. Vamos supor que isso aqui não tenha acontecido. Não tinha acontecido, tá? Então, aqui a gente tem liquidez sendo deixada. E aqui a gente também tem liquidez sendo deixada, tá? Então, é essa a nossa estrutura de liquidez externa. Agora, Gabriel, qual que é a minha liquidez interna? A minha liquidez interna é tudo que ele faz no meio desse caminho. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem o mercado deixando essa liquidez aqui, por exemplo, né? Já que a gente está numa estrutura de alta, o mercado fez essa movimentação aqui, depois ele capturou essa liquidez para continuar a tendência de alta, certo? Então a gente tem essa liquidez aqui, ó. Todas essas liquidez, todos esses pontos são pontos de liquidez interna, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, isso aqui é uma operação muito top para a gente pegar. Por exemplo, o mercado está numa tendência de alta. Eu vou tirar isso aqui. Apagar isso aqui. Então a gente está numa estrutura principal de alta. O mercado deixou esse ponto de liquidez aqui, né? Deixou essa estrutura de liquidez aqui com esse pavio. E aí ele veio aqui, capturou essa liquidez. Mais ou menos aqui, para depois continuar a tendência de alta. Tá? Então, tudo isso aqui é captura de liquidez, tá, galera? Então, é muito importante vocês entenderem sobre a diferença de liquidez interna e externa, beleza? Galera, coloca aí de 0 a 10 o quão fácil, na verdade, foi entender e aplicar essas estratégias. 0 foi muito complicado e 10 muito fácil. Então, numa escala de 0 a 10, o quão fácil foi aplicar esses termos de estrutura de mercado, esses termos de captura de liquidez? Coloca aí, para eu saber. 10, show. 6, 10, 8, 6, 6, tá. Ó, uma coisa que vocês precisam entender, tá? É que isso vai ficar mais claro na cabeça de vocês e na hora de vocês analisarem com gráfico, com repetição. Por isso que eu falo para vocês fecharem a ferramenta do TradeView, porque é uma ferramenta que você vai conseguir colocar o replay e vai conseguir treinar, né, tudo isso. Então, vamos fazer um exercício rápido aqui, tá? Com o que foi passado para vocês. Pode ser? Vamos lá. Óbvio que essa aula aqui eu vou passar mais conteúdo, mas para a gente praticar mais, eu quero que vocês pensem agora, tá? Para a gente colocar em prática tudo isso que a gente passou. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, minimizar isso aqui. Muito bem. A gente vai pegar um ativo aqui. Coloca aí no bate-papo, galera, um ativo para a gente fazer as nossas análises. Primeira pessoa que colocar o ativo aí no bate-papo, eu coloco aqui. O Fernando colocou aqui, ó, o USDJPY. Beleza. O USDJPY, vamos pegar o ativo aqui do USDJPY. Beleza. O USDJPY. Fechou? Vamos colocar aqui no nosso tempo gráfico, tá?
de 1 hora e vamos voltar lá atrás para a gente não saber o que vai acontecer. Beleza? Fechou. Então aqui a princípio a gente está numa tendência de alta. Quais são os principais pontos de liquidez aqui? Esse gráfico aqui está horrível. Vamos passar aqui isso aqui para vezes 10? Calma aí. Esperar ele começar a fazer alguma leitura de tendência. Se isso aqui não dá para... Isso aqui é notícia, tá, galera? Então, notícia, dependendo, claro, da notícia que se encontra, tá? A notícia que se tem, ela pode sim quebrar a estrutura, tá? Então, a princípio, vamos começar as nossas marcações a partir daqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, nesse ponto? A gente tem o nosso topo, nosso fundo, o nosso topo, o nosso fundo, certo? Então, aqui a gente tem o nosso RE, rompimento da estrutura. Desse ponto aqui até esse ponto, a gente precisa saber se essa região ela mitigou os 50%. Mitigou região 50% da FIBO. Beleza. Esse topo até esse fundo mitigou a região 50 da FIBO? Vamos pegar aqui. Não mitigou a região 50 da FIBO aqui, tá? Então o que a gente faz? A gente pega essa região aqui e joga para cá. Aqui quais são os pontos de liquidez que a gente tem dentro dessa estrutura? Ponto de liquidez que a gente tem dentro dessa estrutura é essa região aqui, tá? Então, possivelmente, o mercado ele pode vir aqui, caso for continuar a tendência de alta, tá? É o mercado capturar essa liquidez que tem aqui para depois continuar a nossa tendência de baixa, tá? Então, na nossa operação, a gente vai procurar operações de venda aqui nessa região acima desse ponto de liquidez, tá? Vamos lá. O mercado pegou essa região e fez o nosso RPR. Então aqui a gente pega e já marca o nosso fundo ficaria aqui. Vocês podem ver que quando o mercado ele veio aqui, né, e travou mais ou menos nessa região aqui, mesmo ele indo rompendo, o preço ele travou, né? Tem alguns operacionais, alguns modelos para você fazer as suas operações que eu já vou passar para você, onde a gente já pode se proteger com esse tipo de operação. Então, no caso, vamos imaginar o seguinte: quando você faz uma operação, né? Vamos supor que a gente tenha uma região aqui e aí o mercado ele faça isso aqui, ó. Você vai fazer operação de venda quando o preço chegar aqui, né? Aí o mercado vem, busca a sua região, você faz a sua operação de venda, o mercado busca um ponto específico, tá? Talvez 3 para 1, 2 para 1, e o seu stop, quando o preço chega aqui, o teu stop ele sai daqui para o ponto zero, tá? Dessa forma você já consegue ficar no 0 a 0 na operação mesmo que o preço volte, beleza? Então isso aqui é apenas um modelo que a gente pode realizar, tá? Isso aí eu vou falar mais para frente. Você precisa primeiro aprender a analisar o mercado. E já, tá? Mas assim, já em quesitos de aulas, a gente vai falar sobre o risco e retorno. Então, eu falo para as pessoas que a metodologia insider trading não é uma metodologia mais assertiva do mundo, mas provavelmente, assim, para mim, é a metodologia mais lucrativa que existe, por causa do nosso risco e retorno absurdamente alto, tá? Então, por exemplo, vamos lá, aqui a gente teve o nosso RPR. Aqui a gente teve o nosso RPR. O que pode estar acontecendo, basicamente, é uma captura de liquidez. O mercado, ele pode estar simplesmente fazendo uma estrutura interna, tá? Mas eu não vou entrar nesse quesito ainda. E se a gente for continuar essa tendência de alta, tá? A gente tem o quê? A gente tem esse ponto e esse ponto aqui, certo? E aqui a gente tem a famosa liquidez direcional, tá, galera?
que é a linha de tendência entre aspas, tá? Que na verdade não é uma linha de tendência, tá? Aqui, ó, também é uma liquidez sendo deixada em total, tá? E, por exemplo, aqui, como ele já capturou toda a liquidez aqui, tá? Uma parada que depois eu quero conversar com vocês, e é, na verdade, o tema da aula de hoje, é sobre uma estratégia que se chama imbalance, tá? Ou desequilíbrio do preço, tá? Que basicamente foi onde o preço buscou aqui nessa região. Depois ele estopou a gente. O SDJPY, pelo fato da gente estar aqui perto do final do ano, né? O mercado fica um pouco mais zoadinho para a gente operar. Beleza? Por exemplo, movimentos como esses aqui, provavelmente é notícia. Então, notícias a gente vai, óbvio, ficar esperto, né? Para a gente fazer as operações. Você também vai levar em consideração essas notícias. Mas se a gente quiser analisar a estrutura de mercado, por exemplo aqui, tempo gráfico de 15 minutos, a gente tem essa estrutura micro aqui. Então, se o mercado ele romper essa estrutura, esse RPR aqui, a gente pode iniciar a tendência de alta, tá? O mercado fez uma captura de liquidez e depois reverteu. Vai ter algumas análises que não vai respeitar, tá, galera? Não tem muito o que ser feito. Principalmente quando a gente busca outros tipos de análise aqui, tá? Outros tipos de referência, na verdade. Tá? Então, hoje a gente vai falar justamente sobre pontos de interesse, tá? Os pontos de interesse basicamente são zonas institucionais, que a gente chama de order blocks, ou desequilíbrio do preço, certo? Então, por exemplo, primeiramente vocês já entenderam sobre estrutura de mercado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um RE. Isso aqui a gente não consideraria, tá? Isso aqui a gente não consideraria, mesmo tendo essa quebra, porque o preço não voltou para mitigar 50 aqui. Então a gente consideraria esse ponto aqui, tá? Então dessa forma aqui a gente já entende e já consegue fazer toda o acompanhamento da tendência do preço. E vocês já sabem que quando a gente está numa tendência de baixa, a gente sempre vai procurar o preço buscar uma região aqui para a gente fazer a nossa operação de venda e continuar a tendência de baixa, certo? Mas algumas pessoas podem se perguntar, tá bom, Gabriel, mas quais são esses pontos que eu faço as minhas operações, tá? Quais são os pontos que eu posso buscar? Basicamente, tá? Os pontos que a gente chama de zona institucionais são zonas onde a gente tem uma injeção, ou seja, uma força tanto compradora como vendedora muito forte, tá? Essas zonas, elas podem ser identificadas pela lateralização do preço e um movimento muito brusco, como por exemplo isso aqui, certo? Isso aqui em tempos gráficos maiores vai ficar, por exemplo, um candle, isso aqui vai representar um candle antes dessa movimentação. Então, vamos começar a falar sobre zonas institucionais, tá? Fairly Gap, isso. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Zonas institucionais. As zonas institucionais nada mais, nada menos são do que uma forte injeção de ordens de institucionais, tá? Então essas zonas elas podem ser, ok, identificadas como a favor da tendência, né? Continuação, onde o mercado está numa tendência de baixa, ele faz essa lateralização aqui e depois continua essa tendência. Pode ser
Em uma tendência de alta, o mercado lateraliza para continuar a tendência de alta. A gente tem o mercado vindo numa tendência de baixa, lateraliza. E depois vai para uma tendência de alta, tá? Ou até mesmo quando a gente tem a reversão dessa tendência aqui. Ou seja, a gente está numa tendência de alta. E o mercado reverte, tá? Só que existem vários players aí no mercado que fazem diversos tipos de marcações em zonas institucionais, tá? Não existe um certo, não existe um errado. Tem pessoas que utilizam apenas isso aqui como a marcação. Tem pessoas que pegam o candle que antecede a movimentação. Eu quero que vocês entendam a lógica dessas regiões. Por exemplo, vamos supor aqui que o preço ele estava aqui e ele lateralizou, por exemplo, aqui, né? Ele lateralizou e do nada a gente não do nada, né? Mas em um certo ponto a gente teve o rompimento dessa região que o preço foi jogado lá para baixo, né? Algumas pessoas, o que elas fazem nessas regiões? Elas fazem a marcação do candle que antecede toda essa movimentação, tá? Por exemplo, isso aqui, isso aqui. Depois a gente vai estar explicando, por exemplo, aqui a gente tem vários, certo? Então tem esse. E é óbvio que existe uma metodologia para a gente filtrar essas regiões, porque no caso seriam muitas, certo? Tá? Mas tem vários pontos que o preço ele pode buscar para reverter essa tendência, tá? No caso também a gente teria esse ponto aqui. Por exemplo, o preço buscou essa região, deu uma descida, beleza. Se a gente teve o rompimento dessa estrutura, qual que é a movimentação aonde iniciou esse movimento de baixa? Basicamente, foi essa região, certo? Então, o preço ele pode vir capturar essa liquidez aqui. Então, aqui a gente tem uma liquidez, tá? E falando agora apenas sobre zonas institucionais, a gente tem a possibilidade do preço buscar essa região para continuar a tendência de baixa, tá? Fazer isso aqui, beleza? Ou buscar essa região aqui que mais para frente a gente vai estar falando, tá? Mas vamos ver se o preço vai buscar aqui. Buscou essa região. Tá fazendo uma captura de liquidez. E só pelo fato da gente ver qual vai ser a captura de liquidez, a gente já sabe aonde vai ser a tendência. Lembra que a gente falou, pessoal, que quando a gente tem um mercado lateralizado, o mercado ele captura liquidez embaixo, a grande chance é dele reverter a tendência. Então, por exemplo, caso a gente pegasse uma operação aqui, só pelo fato dele ter feito esse rompimento aqui, olha o que o preço ele fez. Ele fez toda a captura de liquidez aqui, certo? E veio buscar essa região aqui, ó. Então, vamos supor que a gente teria pegado uma operação de venda aqui, né? E a gente coloque mais ou menos aqui. A gente está falando de uma operação de 5 para 1. Ah, vamos colocar aqui até esse order block aqui no caso, né? Que iniciou toda essa movimentação de alta. A gente está falando de uma operação de praticamente 6 para 1, tá? Então, assim, não importa se eu peguei um loss, 2 loss, cara, para mim pouco importa. O meu risco e retorno, ele sempre vai ser pelo menos 3 para 1, 4 para 1, tá? 2 para 1 talvez não seja muito viável a gente fazer operações com risco e retorno de 2 para 1.
tá? Mas falando só sobre order block, tá? O preço veio, buscou aqui, voltou, ele veio aqui, capturou toda essa liquidez aqui embaixo, então isso aqui é a liquidez capturada, para depois vir capturar essa liquidez aqui, tá? Só pelo fato do movimento de captura de liquidez, a gente já consegue prever qual que será o movimento futuro do preço, tá? Então, os order blocks, tá? Eles podem ser marcados. Vamos lá. Como eu já passei aqui para vocês. Essas zonas institucionais. Zona institucional e order block é basicamente a mesma coisa. Beleza? Eles podem ser marcados como regiões, como essas regiões aqui. Ou também a gente pode marcar isso aqui como o último candle que antecede a movimentação de impulsão, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui por exemplo, um candle vermelho e depois desse candle vermelho, a gente tem uma força compradora, por exemplo, aqui, que inicia toda essa movimentação, tá? Calma aí. Tá difícil aqui o profit, hein? Profit. O trade view. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo disso. O exemplo disso basicamente é foi essa movimentação mesmo. E por que algumas pessoas elas marcam, tá? Apenas isso aqui, ó. Por exemplo, esse candle. Qual que é a lógica? Vamos pensar, vamos usar a cabeça, tá? Qual que é a lógica da gente marcar esse último candle? Porque basicamente, se vocês não concordam comigo que isso aqui em um tempo gráfico menor, a gente está falando de novembro, deixa eu ver, colocar aqui 10 minutos, tá? Vocês não concordam comigo que quando o preço ele chega nessa região aqui, ó, quando ele chega nessa região aqui, a gente não tem, de alguma forma, uma lateralização do preço, onde o preço acumula nessa região aqui, e depois desse movimento aqui, ele começa a andar essa movimentação. Então, basicamente, essa movimentação aqui, ela é uma movimentação que a gente pode marcar como uma reunião dos institucionais, tá? Onde o preço estava fazendo uma acumulação ou uma distribuição, aonde o mercado vai continuar a tendência, ou seja, onde a gente vai ter uma entrada de capital muito forte aqui, certo? Então vamos lá. Eu não quero passar aqui uma regra, um passo a passo dessas regiões. Se você vai pegar o candle, se você vai pegar a lateralização, se você vai pegar pavio, eu quero que você entenda a lógica. Tem algumas marcações que a gente realiza, tá? Que a gente pega o pavio da vela. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui no gráfico de uma hora. Tempo gráfico de uma hora, tá? Como a gente está numa tendência de baixa, tá, galera? A gente não pegaria isso aqui como venda, né? A gente ia esperar o rompimento do preço, mas o que a gente poderia levar em consideração, por exemplo, algumas pessoas gostam de pegar o pavio, né, da vela para usar como regiões institucionais. Então a gente teria, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Que foi pontos onde o mercado ele estava num fluxo, ou seja, numa tendência de baixa, e aí ele deu um espirro, e aí depois ele reverteu essa tendência, tá? Então, assim, a lógica, ela é a mesma, tá? Só que, como o mercado ele não tem um padrão que ele respeita 100%, tá? É mais importante, mais fácil você entender o fundamento do que você entender uma regra. Porque quando eu falo aqui para vocês, marquem um candle que antecede a movimentação, quando acontecer
um exemplo atípico, você vai ficar perdido nas horas da sua análise, tá? Então, vamos lá, zonas institucionais. Zonas institucionais são todas as movimentações que iniciam uma forte impulsão do preço, tá? Então, por exemplo, aonde a gente tem aqui? A gente tem essa região. A gente tem essa região aqui. Vamos pegar aqui, ó. No caso, ele deu um espirro, né? Isso aqui, galera, isso aqui é notícia, tá? Só tomem muito cuidado nas marcações que vocês realizam quando o mercado estiver em notícia. Vamos pegar um outro momento do mercado quando ele não estava em notícia. Então, por exemplo, a gente teve o mercado vindo aqui na tendência de baixa. Aí a gente teve esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. A gente teve esse ponto aqui. Vocês podem ver que esse ponto aqui, ele bateu certinho aqui, o preço pegou e voltou, né? Então, a gente também teve esse ponto aqui. O mercado rompeu, faz parte. Isso aqui não vai ser, não é obrigatoriedade que o preço respeite tudo isso, mas a gente tem também esse ponto aqui. Deixa eu ver se o mercado vai respeitar. Não, não vai respeitar. Tá? Aqui no caso, a gente teria esse ponto. Então, todas as movimentações que o preço faz, essa movimentação forte, tá? São movimentações relevantes que a gente possa buscar, beleza? Uma outra coisa muito importante, tá? Sobre as nossas regiões institucionais. Vou voltar aqui. Aí. Sobre as nossas regiões institucionais. Se a gente está numa tendência de baixa, tá? A gente tem o preço deixando um fundo aqui. Aí o mercado ele pega, faz essa movimentação aqui, ó. E aí ele faz isso aqui e não rompe esse fundo. Aí o mercado ele vem aqui, não rompe esse fundo. E depois o mercado faz isso aqui e rompe esse fundo. Aqui a gente tem, certo? 3 regiões onde o preço fez uma pernada muito forte, tá? Então a gente tem a região A gente tem a região B, e eu quero que vocês coloquem aqui no bate-papo qual dessas regiões é a região mais forte. E a gente tem a região C. Essas 3 regiões, quais são as regiões, qual é a região mais forte que a gente pode considerar? A região A, a região B ou a região C? Coloca aí. Boa, rapaziada. Ó, o Fernando colocou aí C, tá? Algumas pessoas colocaram B, mas basicamente a movimentação mais forte foi a movimentação do ponto C. Por quê? Porque foi o ponto onde a gente teve o rompimento, tá? De, entre aspas, um suporte, tá? Então, eu não quero passar aqui para vocês um passo a passo, uma regrinha, um padrão de candle, porque eu meto pau, cara, eu falo mal, né, de padrão de candles, e eu não vou ficar aqui falando para vocês aplicarem padrões de candle, tá? Então, assim, eu sou completamente contra todo padrão ou uma regrinha que aconteça, entende? Então, por esse motivo, eu quero explicar o fundamento do mercado para vocês. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, vamos supor, vamos pegar aqui, né? Esse ponto aqui, a gente teve aqui o preço fazendo essa movimentação, depois essa e essa movimentação rompeu aqui, a gente pode pegar essa lateralização aqui, ó, pegar essa lateralização, porque essa lateralização foi o início dessa movimentação que rompeu aqui. Então, no caso, a gente teve essa lateralização. O preço bateu aqui pertinho, né? Tocou aqui na nossa região. Vamos dar um negócio aqui. Aí. Bateu na nossa região e voltou. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó.
pegar um outro exemplo aqui. Cadê? Aí. A gente teve essa movimentação, mercado depois rompendo isso aqui, e depois o mercado voltando para depois dar continuidade. Então, qual que foi o topo que rompeu esse fundo aqui? O topo que rompeu esse fundo foi esse aqui, tá? Mas, Gabriel, ele rompeu aqui um pouco acima. Fique em paz, depois a gente vai falar sobre posicionamento de stop, a gente vai falar sobre um monte de coisa, tá? Entenda o fundamento do mercado. Então, quando a gente tem uma tendência de alta, que eu sei que algumas pessoas podem achar que a nomenclatura de topos de alta e topos de baixa, isso é besta, né? Por exemplo, a gente tem essa estrutura aqui, por exemplo. A gente tem essa estrutura aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui de bola vermelha as estruturas que são fracas e verde as estruturas que são fortes, tá? Então, o que a gente tem aqui? Calma aí. O que a gente tem aqui? A gente tem um topo, né, que foi formado, e esse topo aqui, ele foi rompido. Então, esse topo aqui, ele é fraco, e esse fundo aqui é forte, porque ele rompeu essa estrutura. Aí a gente tem esse topo aqui que foi fraco, e esse fundo aqui que foi forte. A gente tem esse topo aqui que foi... calma aí. Aí a gente tem esse topo aqui que não foi rompido por essa movimentação. Então essa movimentação aqui, ela é fraca porque não conseguiu romper essa movimentação aqui. E a gente tem um topo... A gente tem um topo forte porque rompeu essa movimentação. E aí, quando a gente tem o mercado voltando aqui e não conseguindo romper esse topo aqui, a gente tem um topo fraco. A gente tem um topo fraco, um fundo fraco e um fundo forte. Esse fundo forte aqui, ele é um fundo que a gente precisa colocar 2 pontos aqui. Por quê? Para a gente ter uma atenção específica para isso, porque esse fundo aqui, ele quebrou tanto essa estrutura como essa estrutura dupla, tá? Então isso aqui é um ponto relevante. O mercado, no caso, ele poderia vir aqui para continuar a tendência de alta, no caso. Tá? Então, quando a gente for analisar o mercado, a gente precisa ver qual é as estruturas que vão ser mais relevantes para a gente fazer as nossas marcações. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma vez que o mercado... pegar um topo duplo aqui. A gente está numa tendência de baixa, né? Então, numa tendência de baixa, topo duplo, aqui não foi. Eu quero pegar exatamente uma região onde eu possa te dar como exemplo claro, tá? Vamos pegar isso aqui, tá? A gente tem, por exemplo, um suporte aqui, né, sendo deixado. Um suporte sendo deixado nessa região. Ou seja, o preço veio aqui, voltou, veio aqui, não conseguiu romper e depois ele rompeu, certo? Então, o ponto onde a gente iniciou essa movimentação de baixa foi mais ou menos nessa região aqui, certo? No caso aqui, a gente teve um rompimento dessa região, tá? Por causa da estrutura macro, tá? De alta. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente sobre a gente filtrar as regiões que a gente for estar operando, tá? Porque é o seguinte,
Mais para frente a gente vai falar sobre tempos gráficos, a gente vai estar falando sobre estruturas, mas agora eu quero que vocês apenas coloque toda a tua concentração em identificar as regiões mais importantes no gráfico. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem um topo, topo, que o mercado deixou. Se o mercado vier aqui romper essa região, no caso esse fundo aqui, ele é forte, certo? Vamos ver aqui o que vai acontecer. O mercado já voltou, né? Ele não rompeu. Então, a partir do momento que a gente teve esse rompimento, esse fundo aqui, ele acaba se tornando bem mais forte do que esse topo aqui, porque ele fez toda essa captura de liquidez, certo? O preço, ele não possa vir, ele talvez não venha, né, aqui pegar essa região para continuar a tendência de alta. Mas isso aqui mostra pra gente que o preço, ele foi realmente forte, tá? O mercado voltou porque a gente pegou essa estrutura, tá? Depois o mercado veio pegar esse order block, voltou. Beleza? Então, uma coisa que a gente vai começar a treinar hoje é basicamente as regiões as regiões institucionais, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o 80-20. Eu sei que muitas análises aqui que eu estou fazendo, por exemplo, dessas regiões institucionais, elas não vão ser respeitadas, tá? Não coloque na tua mente aí, porque, fiz 5 análises e 3 análises deu ruim, certo? Mais para frente a gente vai estar falando sobre gerenciamento de risco, né? Então, por exemplo, aqui, quais são as principais regiões? A gente tem essa região onde o preço possa respeitar, tá? Então, no caso, ele veio aqui, fez um falso rompimento, depois continua a tendência de baixa. Qual que é a possível região aqui que a gente tenha? Essa região, tá? E aí, mais para frente, a gente vai começar a filtrar as regiões. Por exemplo, se a gente tem... Aí que tá a parada da... Eu não sei se eu vou passar isso aqui para vocês ainda. Mas, enfim, primeiro passo é você identificar essas regiões institucionais. O segundo passo é filtrar as suas regiões institucionais. Por exemplo, se a gente tem essa região aqui e a gente tem toda uma liquidez aqui, possivelmente, como vocês já aprenderam, o mercado ele vai fazer a captura de liquidez. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, o mercado tendo essa movimentação aqui, possivelmente ele vai capturar essa liquidez. Então, o order block que a gente vai procurar é o order block que esteja acima, vamos lá, é o order block que esteja acima dessa região aqui. Porque ele vai fazer essa captura de liquidez para continuar a tendência de baixa. Beleza? Então, por exemplo, a gente não vai levar em consideração, vamos supor que a gente está nessa estrutura aqui, né? A gente não vai levar em consideração, por exemplo, essa movimentação de alta, caso ela fosse muito relevante para a gente, porque o mercado ele pode vir capturar essa liquidez para continuar a tendência de alta, tá? Até hoje no mini índice aconteceu um ponto parecido como esse, certo? Então, por exemplo, aqui o que a gente tem? A gente tem liquidez nessa região. Se o mercado for continuar a tendência de alta, qual que é a possibilidade? A possibilidade é que a gente venha, o preço venha, capture a liquidez, busque essa região para continuar a tendência de alta. Se a gente for ter uma reversão de tendência, duas possibilidades, ou se a gente for ter uma tendência de baixa, né, duas possibilidades que a gente possa ter. O mercado capturando essa liquidez, pegando essa operação aqui de venda, só que essa região aqui de venda, ela não teve nem poder para quebrar essa região aqui. Tá? Então, o mercado ele pode fazer, por exemplo, calma aí, pegar essa região aqui. Por quê? Porque o mercado ele pode vir aqui, pegar essa liquidez para procurar uma região aqui acima. Beleza? Vamos ver.
capturou a região, continua a tendência de alta, tá? E aqui também ele fez basicamente os dois pontos, né? Ele capturou a liquidez aqui embaixo, veio aqui até essa região, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Vai ter alguns momentos que o preço ele não vai executar sua ordem, paciência, tá? Depois veio aqui para cima, pegou a nossa região, que mais ou menos foi aqui, ó, calma aí. Ó, pegou exatamente ali na região para depois continuar a tendência de baixa, tá? Gabriel, onde eu posiciono meu stop, meu alvo, essas coisas, cara, não pensa nisso agora, tá? Execute esse operacional. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro ponto é ficar analisando os order blocks. Então, por exemplo, aqui a gente tem liquidez. Aqui a gente tem a liquidez sendo deixada, ó. Eu vou colocar isso aqui mais para cá. Liquidez sendo deixada, e aqui a gente tem, por exemplo, um order block. Então o mercado ele pode vir capturar essa liquidez para continuar a tendência de alta. Só que a gente está numa tendência de baixa forte, tá? Então é meia cagada fazer isso, certo? O mercado ele veio, capturou a liquidez aqui em cima, ele sempre vai estar procurando capturar a liquidez. Então qual que é o passo a passo aí que a gente pode levar nas nossas operações, tá? Seguinte, primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto, identificar a estrutura de mercado. Identificar a estrutura de mercado. Beleza. Segundo ponto, identificar estruturas de liquidez. Então, por exemplo, qual que é a estrutura de liquidez que a gente tem aqui? A gente tem essa estrutura de liquidez. E a gente tem essa estrutura aqui de liquidez. Qual é o terceiro passo? Identificar pontos de interesse. Então, vamos supor que aqui a gente tenha uma tendência, um order block, por exemplo, né? Uma zona institucional. Então, se o preço ele vir aqui e começar a romper essas regiões aqui, para capturar essa liquidez, possivelmente ele possa vir fazer essa movimentação. Eu vou passar uma parada, não sei se vai ser muito avançada aqui para vocês, mas, por exemplo, se a gente tem um order block aqui e um order block aqui, dependendo da região, tá? Dependendo da onde está posicionado no mercado, o mercado ele pode fazer isso. A gente pega a operação de venda, o mercado vem mitigar essa região, a gente zera a nossa ordem aqui e entra com uma operação de compra para o mercado continuar a tendência de alta. Isso acontece demais, mas não é algo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Mas, a princípio, o que eu quero que vocês comecem a fazer agora é, primeiro, identificar as regiões de order blocks, tá? Essas zonas aqui. E também conciliar isso com estrutura de mercado, captura de liquidez para continuar a tendência, tá? Então, vamos lá, só treinar agora. Toda essa liquidez aqui, ela foi capturada. Já eu vou abrir aqui o chat para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, segura aí. Vai anotando as dúvidas que vocês tiverem. Então, aqui, ó, a gente tem, teoricamente, uma liquidez, né? Uma região de liquidez aqui. A gente tem outra região de liquidez aqui, que não foi consumida ainda. O mercado disparou lá para baixo. Ó, aí aqui que tá. Aqui que começa, a gente consegue já ir trabalhando nas estruturas. A gente tem liquidez nesse ponto. A gente tem liquidez nesse ponto aqui. E aqui a gente tem liquidez aqui nessa região. Então, se a gente for continuar a tendência se a gente for ter uma reversão, né, tendência de alta para capturar essa liquidez, possivelmente o que a gente possa ver aí no mercado é o mercado, por exemplo, pegando esse order block aqui, ó, que no caso é o pavio, né, para começar a vir capturar essas regiões. Ou,
Se o mercado for continuar essa tendência de baixa, ele vai deixar essas regiões de liquidez aqui embaixo para primeiro capturar essa liquidez aqui em cima para depois capturar de uma vez aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, vocês podem ver que aqui a gente já tem bastante liquidez sendo deixada, né? Capturou a liquidez. Ele vai pegar essa liquidez aqui. A gente poderia até usar, por exemplo, uma região como essa aqui, tá? E aí vai ter que dar um zoom no mercado, mas ele vai capturar uma liquidez parcial para depois pegar toda essa liquidez que está aqui embaixo. E agora ele está mitigando a região, tá? Gabriel, não respeitou aqui. Aqui, basicamente, galera, como a gente tem essa parede aqui, a gente não tem muita coisa para analisar pontos de interesse aqui, certo? Mas geralmente quando a gente está numa estrutura, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, numa estrutura de baixa, a gente vai ter alguns pontos de interesse, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tem um ponto de interesse aqui, a gente tem outro ponto de interesse aqui, certo? A gente tem dois pontos de interesse, que são as zonas institucionais, tá? Em algumas regiões, a gente pode até ter, no caso, 3 pontos de interesse muito bons para a gente trabalhar. Se o mercado vem aqui, estopa um ponto de interesse, estopa outro ponto de interesse e respeita nesse ponto aqui, no caso, tá? Já falando um pouco agora sobre gerenciamento, a gente vai ter, por exemplo, um prejuízo de R$100 aqui. Aqui a gente vai ter outro prejuízo de R$100, mas aqui o nosso prejuízo ele vai ser, vamos ver aqui quanto que daria, no caso, essa operação aqui de venda. 6 vezes, ou seja, um risco e retorno de 6 para 1, ou seja, o lucro que a gente teria nessa operação seria 6 vezes maior o nosso stop. Então, no caso, R$600 de lucro, tá? Então, assim, Gabriel, eu errei, eu fui estopado numa operação. Cara, fique em paz. O risco e retorno, ele é completamente a favor do teu operacional, tá? Isso aqui eu vou estar explicando mais para vocês. Então, algumas vezes eu compartilho algumas análises e operações que eu faço e a galera fica meio que em choque, porque em uma movimentação, às vezes, a gente pega 2, 3 stops seguidos, só que apenas uma operação que a gente pega de alvo, né? A gente já consegue ter um lucro absurdo, entende? Então, só pelo fato, galera, do mercado deixar toda essa região aqui, só pelo fato do mercado deixar toda essa liquidez, a tendência é que o mercado ele venha capturar essa liquidez, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa estrutura, o RE, a gente tem a nossa FIBO, o preço ele vai precisar vir até essa região aqui para mitigar as regiões. E a gente tem os possíveis pontos de interesse do mercado. Então, ó, cara, é muito nitidamente a gente consegue ver aí a lateralização que o preço teve nessa região, por exemplo. Certo? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem liquidez. O mercado, óbvio que isso aqui essa operação ela está abaixo dos 50%, então não é muito viável a gente fazer, mas a princípio a lógica é que talvez o mercado ele possa fazer essa movimentação aqui, capturar a liquidez, depois vir aqui capturar toda essa liquidez aqui abaixo, para depois fazer essa estrutura e continuar a tendência de baixa, tá? Vamos ver. O mercado reverteu, tá? Então, no caso aqui seria
3 operações, né? Essa operação aqui no meio a gente não pegaria, como eu já falei, a gente está na região 50, tá? Mas era uma possibilidade que o mercado poderia fazer. Então, o que o mercado faz? Ele monta toda uma estrutura aqui de liquidez para depois vir e capturar toda a liquidez aqui abaixo, tá? O mercado lateralizou, a gente tem toda essa parte de liquidez, essa parte aqui de liquidez também, tá? Possivelmente ele vai vir aqui, vai capturar a liquidez, ou vai capturar a liquidez na parte de baixo ou de cima para seguir o fluxo contrário, tá? Então ele fez a captura aqui na parte superior e fez a tendência, né, na parte contrária, tá? Beleza? Vamos lá para perguntas e respostas para a gente passar para o próximo conteúdo. Vamos lá, galera. Em relação às zonas institucionais, coloquem aí no bate-papo quais são as dúvidas que vocês têm. Vamos lá. Não entendi muito o order block. Vamos lá. E o imbalance? Cara, o imbalance eu já vou explicar mais para frente, tá? Eu quero saber se vocês entenderam primeiro a questão de zonas institucionais. Zona institucional, a galera acha que esse é o segredo para ganhar muito dinheiro. Cara, o segredo para você ganhar muito dinheiro é você ter uma leitura do contexto geral do mercado. Não é só o order block, só captura de liquidez, só o imbalance, né? O desequilíbrio do preço. Não é só isso. É tudo em conjunto vai fazer você ter um resultado absurdo. Então, por exemplo, um erro que eu cometia demais, tá, galera? Era o seguinte, eu aprendi, né, sobre order blocks e eu era o louco do order block. Eu pegava aqui e marcava todas as regiões. Vamos supor, aqui quais são as regiões que a gente poderia ter, né? Por exemplo, região mercado lateralizou, aqui o mercado poderia ser isso. E aí eu ia marcando um monte de order block. Só que o order block sem uma análise de contexto do mercado, cara, é muito difícil você ganhar dinheiro com uma análise como essa, entendeu? Então, assim, por isso que a gente faz um trabalho de formiguinha aqui. Primeiro a gente fala sobre estrutura de mercado, depois a gente fala sobre captura de liquidez, depois a gente vai falar sobre order block, tá? Por exemplo, vamos lá. O que o preço ele tá aqui, né? A gente tem essa região. A gente tem, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um suporte, né? O preço veio, travou nesse suporte e desse ponto aqui ele rompeu esse suporte aqui, toda essa região, né, de liquidez. Então, basicamente, essa região aqui é uma região que a gente pode marcar como um interesse, certo? E uma outra coisa que vai agregar mais para a gente é que aqui a gente tem uma liquidez, uma zona de liquidez. Então, o mercado ele pode vir capturar essa liquidez para continuar a tendência de baixa, tá? Então, no caso, ó, ele veio aqui, capturou essa liquidez aqui. Opa. E aqui o mercado deixou mais liquidez ainda. Ele veio aqui, capturou essa liquidez, fez um movimento absurdo aqui de baixa, tá? Vamos supor aqui, ó, que o nosso stop ficaria mais ou menos aqui. A gente está falando de uma operação aqui, ó, de 4 para 1, tá? Gabriel, mas onde colocaria o alvo? Cara, fique em paz. Aprenda primeiro a executar a análise, depois a gente vai falar sobre pontos de stop, pontos de alvo, tudo isso para vocês. Beleza? Então, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, ó, a gente tem liquidez sendo deixada aqui, o mercado captura a liquidez para continuar a tendência de alta. A gente tem liquidez deixada aqui, liquidez sendo deixada aqui, o mercado vem aqui, captura a liquidez para continuar a tendência de alta, tá? Aqui a gente tem mais liquidez sendo deixada, mais liquidez sendo deixada. Aqui, por exemplo, a gente tem
o mercado capturando liquidez para continuar a tendência de alta. Aqui vai ter alguns ativos que vão respeitar mais esses padrões, vai ter ativos que vão respeitar menos, tá? Mas aqui a gente tem liquidez, o mercado vem aqui, captura a liquidez, vamos colocar aqui em 15 minutos. Qual que foi o movimento que o mercado reverteu? A gente poderia, por exemplo, pegar isso aqui, tá? Essa região aqui, o mercado veio, captura a liquidez para depois continuar a movimentação de alta, tá? Aqui a gente também tem a nossa região de liquidez. O mercado rompe, captura a liquidez para continuar a movimentação de baixa, de alta, tá? Então, para a gente definir o order block, tá? O order block é toda a movimentação onde o preço, por exemplo, no caso, ele tenha uma movimentação lateral, no caso, né? E tenha uma tendência de alta. Então, se a gente for pegar os padrões lá, aonde o mercado ele faz, ele desce, caramba, que tem o drop base drop, né? Enfim, essa parada aí. Eu não gosto de utilizar termos em inglês, porque quando a gente explica para as pessoas que estão aqui no Brasil, a galera não faz a mínima ideia. Então, por exemplo, o mercado desce, forma uma base e desce, né? Então desce, base, desce. Aí ele, no caso aqui, sobe, base, sobe, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Mercado sobe, base, sobe, tá? A gente poderia, a princípio, pegar toda essa movimentação. E aí, óbvio que vai vir no filtro, tá? Qual que foi o movimento que iniciou essa movimentação dentro dessa lateralização aqui? O movimento foi dentro desse candle aqui, né? Só tome muito cuidado na hora de você fazer as suas operações, tá, galera? Porque é o seguinte, as pessoas, quando elas querem fazer análises de mercado, ela quer diminuir o máximo possível essa região aqui. E aí ela acaba ou pegando pouquíssimas operações e nem sempre assertivas, né? Ou ela acaba perdendo um monte de operações, porque a entrada dela é tão pequena que a maioria das operações o mercado quase pega a região, mas não chega a encostar e não executa a ordem da pessoa, né? Então, por exemplo, aqui essa movimentação, a gente poderia pegar todo esse bloco aqui para o preço onde ele pegasse essa região para continuar a tendência de alta. Vamos voltar lá atrás, deixa eu colocar uma hora aqui. Beleza. Então, por exemplo, a gente está numa tendência de alta, né? Se a gente for continuar essa tendência aqui de alta, tá? A gente tem, por exemplo, esse ponto aqui que iniciou essa movimentação de alta. A gente tem essa outra região que iniciou essa movimentação de alta, tá? O único ponto que a gente pode analisar aqui, no caso, tá? Ó, aqui eu fiz uma outra marcação lá atrás, tá? Aí, beleza. A única movimentação que a gente pode ver é que o mercado ele está numa tendência de baixa, ou seja, ele pode mitigar essa região, tá? Mas no caso a gente tem essa região, o mercado busca essa região, tá? Faz uma movimentação altíssima e depois ele volta para romper essa região, tá? Gabriel, mas aqui eu teria tomado stop ou gain? Depende do posicionamento das suas ordens, tá? Por exemplo, aqui no caso, na pior das hipóteses, a gente poderia pegar uma operação de 2,8, talvez uma operação de 3-1, dependendo da sua entrada e do teu stop, né?
tá? Mas depois eu vou explicar para vocês, tá? Como que pode posicionar o teu stop. Porque é o seguinte, a ferramenta que a gente utiliza para marcar o order block aqui no TradeView é essa ferramenta aqui, tá? Você vai vir aqui na parte de Fibonacci, tá? Vai clicar essa seta aqui e você vai colocar aqui, ó, caixa de GAN. Beleza? Aí você vai vir aqui em configurações dessa caixa de GAN e você vai colocar 3 níveis só: 0, 0.5 e 1. E aí depois você vai ter essa ferramenta. Então, para a gente pegar as nossas regiões e as nossas operações, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode pegar a operação quando o preço ele encosta na nossa região e entrar na compra, ou essa entrada aqui ela pode ser na 0.5, na região 0.5 dessa região aqui, tá? Isso aqui a gente vai comentar mais nos pontos de entrada, tá? Quando a gente começar a falar sobre alvo, sobre stop, sobre todos esses pontos, tá? Quantos lotes entrar, quantos contratos utilizar, tudo isso. Ou seja, no ponto de operacional, a gente vai falar sobre isso. Eu não quero falar muito sobre isso com vocês, eu só quero que você comece a focar e a treinar essas regiões. Então, por exemplo, aqui a gente tem liquidez, e logo abaixo dessa liquidez a gente tem aqui, ó, um order block. Tá? Vai ter operações que não vão pegar, fazer o quê? Paciência. O mercado, você não é o reizinho do mercado financeiro que o mercado vai ter que respeitar tudo que você faz, né? Então, por exemplo, aqui a gente teve uma trava no mercado. O mercado, antes de ter essa movimentação de baixa aqui, a gente teve o mercado travando aqui nessa região e a gente poderia, por exemplo, pegar essa operação aqui, ó. Opa, para continuar a movimentação aí de baixa, tá? Mesma coisa aqui, ó. O mercado ele veio aqui, praticamente pegou essa região para continuar a tendência de baixa, tá? Vamos lá. Dúvidas sobre order block? O order block é uma zona de acumulação do mercado onde se inicia a movimentação mais forte. Eu acho que isso não foi uma pergunta, né? Eu acho que foi uma afirmação, mas é isso mesmo, tá? Basicamente, montamos a estrutura, as regiões de liquidez e, por último, os pontos de interesse nas regiões de liquidez, que serão nossos pontos de entrada. É isso aí, Flávio, tá? Assim, necessariamente não precisa ser nesta ordem específica, tá? Depois a gente vai estar falando sobre alguns padrões de entrada, alguns padrões de operações, beleza? Mas cara, é isso, Flávio. Alguns momentos não vai ser exatamente nessa ordem, tá? Creio que focar em um ativo no início facilita, porque cada ativo se movimenta de uma maneira diferente. Exatamente, tá? Por exemplo, a gente pega aqui outros ativos, por exemplo, criptomoeda, né? Óbvio que o fundamento ele vai funcionar. Só que para você aplicar isso, vai aplicar de uma forma um pouco mais diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o mercado cripto. No mercado cripto, o que acontece? Essas bases, né? Por exemplo, essas lateralizações do mercado, elas acontecem mais nitidamente, né? Essa lateralização, ó. Lateralização. Essa lateralização aqui, ó. Vamos ver se o mercado pegou aqui. Pegou aqui, né? A gente teve, ó, essa lateralização. E assim, cara, mercado cripto tem um outro ponto, né? Que o tweet de um cara pode fazer o mercado ter uma movimentação absurda. Então, assim,
No caso, tá, mercado cripto, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com alguns determinados ativos. Para quem quiser e tiver interesse em operar no mercado cripto, o que eu aconselho é você operar em tempos gráficos maiores, Água 4, no gráfico diário, tá? Fazer estruturas e análises de mercado em tempos gráficos menores ou em tempos gráficos maiores, tá? Mas a captura de liquidez ela funciona da mesma forma. Vamos pegar aqui, ó. A gente estava numa tendência de baixa. Nessa tendência aqui de baixa, a gente tinha liquidez. O mercado capturou a liquidez para continuar a movimentação de alta, de baixa, certo? Mesma coisa aqui nessa região, ó. O mercado lateralizou. Tinha todo esse ponto aqui de liquidez. O mercado veio, não capturou essa liquidez aqui atrás, depois capturou esse ponto para depois continuar a movimentação de baixa, tá? Aqui, olha essa liquidez aqui, ó, sendo deixada. Você acha mesmo que o mercado fazendo esse padrão aqui, ele vai continuar a tendência de alta? Se ele fosse continuar a tendência de alta, ele não ia deixar esse dinheiro aqui. Ele ia vir capturar uma liquidez para continuar a tendência de alta, né? Mas aqui ele vem direto. Então, simplesmente por toda essa liquidez aqui, ó, vamos lá. Aqui, olha a quantidade de liquidez que foi capturada na parte superior. A gente teve essa zona capturada, a gente teve essa zona capturada, a gente teve essa zona capturada e a gente só tem um ponto de liquidez que não foi capturado, que foi esse ponto aqui. Em contrapartida, tá? Em contrapartida, na parte inferior, a gente tem uma porrada de zonas de liquidez, tá? Só ajusta aí para mim, por favor. A gente tem uma porrada de zona de liquidez onde foi deixada aqui embaixo. O mercado ele vai fazer essa captura, tá? Ó, liquidez sendo deixada, liquidez sendo deixada, liquidez sendo deixada, para o mercado continuar a tendência. Mesma coisa aqui, tá? Fechou? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Aconteceu isso no mini índice hoje à tarde. Isso acontece todo dia, tá, galera? Vamos lá. Vocês gostam do mini índice, né? Vou abrir o mini índice aqui para a gente fazer análise no mini índice. Calma aí. Na verdade, vamos fazer aqui pelo TradeView mesmo. Eu ia abrir o Profit, né? Vamos lá. Mini índice. Vamos colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos. E o mini índice, o que a gente teve aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tinha, né, no mini índice, essa zona aqui, ó. Vamos começar a numerar as zonas de liquidez. Essa zona de liquidez, essa aqui, a zona de liquidez, essa aqui. Tudo isso aqui são zonas que não foram capturadas. Aí você pega, por exemplo, o início do movimento que iniciou, o ponto, né, que iniciou toda essa movimentação. O ponto que iniciou toda essa movimentação foi basicamente essa lateralização aqui, ó. Então o preço ele veio, capturou toda essa liquidez que foi deixada aqui e depois continuou a movimentação de alta, né? Vamos pegar aqui essa movimentação aqui, ó. A gente também fez uma análise, ó. Essa análise que a gente fez, o mercado estava numa tendência de alta. A gente tinha essa região de liquidez aqui e a gente tinha essa região de liquidez aqui, né? O mercado veio, capturou a região de liquidez, depois capturou aqui, depois capturou esse fundo aqui e depois capturou aqui. Enfim, cara, é uma captura de liquidez absurda. Mini índice e mini dólar, se você operar só captura de liquidez, você já arregaça, tá?
Óbvio que a gente vai implementar isso com, por exemplo, os order blocks, né? Então foi o ponto de lateralização, onde o mercado lateralizou aqui, né? O mercado ele veio, pegou essa região para depois continuar a tendência de alta, certo? Vamos pegar aqui uma outra operação. Só deixa eu ver se está replicando aí para vocês. Aí, beleza, tá. Então a gente está aqui numa estrutura de alta de mercado. A gente está numa estrutura de alta, o que a gente já poderia ter analisado nisso aqui. Estrutura de liquidez, o mercado veio, capturou essa região, depois voltou. E aí ele começou a montar uma estrutura aqui, ó. Se a gente vai fazer uma operação de compra em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto, a gente sempre vai procurar uma estrutura de liquidez onde o mercado busque esse nosso order block para fazer a captura dessa liquidez. Então, por exemplo, se a gente está aqui no mercado numa tendência de alta, certo? E aí o mercado, ele vem e faz essa estrutura aqui, ó. Aqui. E a gente tem, por exemplo, um order block aqui. A gente sabe que nessa região a gente tem uma liquidez absurda sendo deixada aqui. Então, isso aqui é um ponto a mais para a gente entrar na nossa operação, porque o mercado ele vai querer capturar essa liquidez. Mesmo que ele não continue essa tendência, ele vai vir aqui capturar essa liquidez para depois romper, para depois continuar essa tendência de baixa, entende? Então, a captura de liquidez ela tem que estar tanto numa análise anterior do order block como uma análise posterior. Qual que é a análise anterior? A gente está numa tendência de alta, mercado vem, deixa, por exemplo, um fundo duplo, e ele faz isso aqui, ó. Onde que a gente tem liquidez, rapaziada? A gente tem liquidez aqui, e a gente tem essa liquidez sendo deixada aqui na parte superior. Então, o que o mercado ele vai fazer? Cara, se for continuar a tendência de alta, o mercado vai vir aqui, capturar toda essa liquidez aqui embaixo, para depois capturar essa liquidez aqui em cima. Agora, se a gente não tiver liquidez no mercado, possivelmente, vamos supor, o mercado veio aqui, né? Aí ele veio, formou um topo duplo. Deixa eu ver aqui. Formou essa estrutura, capturou essa liquidez e pegou aqui a nossa região. Lembra que a gente falou? Ele capturou primeiro a liquidez, vamos colocar isso aqui, ó. Ele capturou primeiro a liquidez superior para depois fazer a reversão. Então isso aqui, o nosso único ponto de liquidez, ele tá aqui, ó. Entende? A gente não tem tanta liquidez. A gente, no caso aqui, essa liquidez é só a liquidez externa. Então, a gente não tem tanta liquidez que o mercado possa capturar, né? Quanto mais liquidez o mercado tenha para fazer essa captura, tá? Melhor para a gente. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, a gente tem basicamente um topo duplo. Se o mercado vem e captura essa liquidez, e a gente vai fazer a operação de compra, no caso, cara, olha esse topo duplo aqui que o mercado pode capturar. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Vamos colocar aqui no tempo gráfico de 1 minuto no dia de hoje, tá? Tempo gráfico de 1 minuto. O que acontece no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Aqui a gente está numa estrutura de alta, certo? Aqui a gente teria liquidez sendo deixado.
É óbvio que essa vela aí, né? Enfim. Mas vamos supor que essa vela aqui seja uma vela normal, tá? Que o mercado venha normal e pegue essa região. O que a gente tem aqui? A gente tem uma estrutura de liquidez aqui dupla, tá? Onde o mercado ele pode buscar essa liquidez para depois continuar a tendência de alta, tá? Agora, se a gente tem essa estrutura aqui, ó, vamos lá. Se a gente tem essa estrutura dupla de liquidez, vamos lá, cenas para o próximo capítulo, galera. Mini índice de amanhã. Se a gente tem essa estrutura de liquidez dupla aqui, e a gente tem isso aqui como uma estrutura de liquidez. Eu vou colocar aqui horizontal para vocês entenderem. A gente tem essa estrutura de liquidez aqui. A gente tem essa estrutura de liquidez aqui. Não foi consumida ainda, né? A gente tem essa estrutura. A gente tem essa estrutura. Qual que é a tendência do mercado? O mercado, ele vai vir aqui capturar essa liquidez para ele vir aqui mitigar toda essa região. Entende? Óbvio isso se a gente for numa tendência aqui de baixa, tá? Galera, mais alguma dúvida em relação ao order block? Coloquem aí. Então, por exemplo, enquanto vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí, tá? Mas aqui, esse pavio, basicamente, buscou a região aqui onde iniciou essa movimentação de alta. Aqui, vamos falar sobre mini índice, né? Vamos falar só sobre order block. Pegar aqui, por exemplo, ó. É que aqui a gente teve o mercado buscando essa região. O mercado estava lateralizado, ele veio aqui e buscou essa região aqui, que teve esse rompimento. Vamos pegar aqui outro order block. Outro order block. Quero pegar aqui um order block bom mesmo. A gente pode considerar isso aqui também, né? Certo? O mercado veio aqui, mitigou o order block e veio. Só que, cara, order block por order block, a gente vai ter uma porrada no mercado. E é óbvio que a gente vai qualificar esses order blocks, tá? Utilizando análise de estrutura de mercado e também analisando sobre captura de liquidez, tá? Não faz sentido nenhum a gente pegar um order block que esteja assim, ó, mercado tendência de alta, ele deixa isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. Aí o cara vai lá, neguinho vai lá e pega esse order block aqui. Cara, se o mercado ele tá vindo aqui e ele tá vindo nessa direção, ele vai vir capturar essa região para continuar a tendência de alta. Então o order block ele é mais viável a gente pegar uma operação onde um order block esteja atrás de uma região, ou seja, de uma piscina de liquidez, tá? Não tem como a gente explicar só sobre liquidez. Na verdade, não tem como a gente utilizar só order block, ou só captura de liquidez, ou só estrutura de mercado. Não tem como. A gente vai precisar juntar essas coisas, tá? Por exemplo, aqui, ó, tendência de alta. Aqui a gente tem um order block. Foi exatamente o exemplo, né? Que eu dei. Só que aqui a gente tem liquidez, pô. Olha o tamanho da piscina de liquidez. Aí o mercado veio aqui, ó. Bum, capturou a liquidez. E bum, rompeu. Tá? Mas isso aqui a gente nem tá analisando estrutura de mercado, tá, pessoal?
Beleza? Liquidezes, não sei se essa palavra tá certa. Esses pontos de liquidez passados são efetivamente pontos onde players estão comprados barra vendidos e os seus stops estão posicionados ali. Todas as vezes que a gente tem uma mudança de tendência no mercado, ou seja, um fundo ou um topo, tá? Esse fundo e topo é porque basicamente o mercado chegou em uma região onde a gente teve um desequilíbrio de ofertas e demandas, certo? Para que esse desequilíbrio de oferta e demanda ele aconteça, a gente precisa ou que a gente tenha uma injeção de oferta maior do que a demanda ou uma injeção de demanda maior do que a oferta. Então, é óbvio, tá? Que a gente não pode falar com toda certeza que esses fundos aí vai ter stop, tá? Mas na maioria das vezes, os stops eles estão posicionados nessas regiões. Certo? Liquidezes é o plural de liquidez. Show. Tá? Então, assim, se a gente teve uma reversão, vamos lá. Se a gente teve o mercado chegando nessa região aqui e tendo essa movimentação absurda, para uma movimentação alta de mercado, a gente precisa, cara, não tem onde fugir. O mercado ele funciona de usando duas movimentações, né? A gente tem a demanda e a oferta, ou seja, a gente tem as ordens de compra e de venda. Não tem como uma pessoa comprar sem outra vender no mercado. Só que o que acontece? Quando a gente tem mais pessoas querendo comprar um determinado ativo, a gente tem uma demanda maior em um determinado ativo. Ou seja, mais pessoas querendo comprar. Se tem muitos compradores e poucos vendedores, a tendência é que um ativo, independente de qual seja ele vá valorizar, tá? Então, a princípio, essa aqui é a estrutura, né, a psicologia de mercado, a gente utiliza esses pontos, certo? Por isso é muito importante você entender sobre estrutura ou sobre fundamento do mercado. O ideal é sempre posicionar order block nos últimos fundos e topos. Depende. Vamos entrar no mercado Forex aqui para eu explicar um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Vamos abrir aqui no Forex. Vamos abrir o Euro USD e vamos colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas. Por exemplo, hoje aqui, ó, no tempo gráfico de 4 horas, vamos colocar no tempo gráfico de 1 hora, né? A gente teve o mercado rompendo essa estrutura aqui, depois formando esse topo, veio, rompeu essa estrutura e aqui a gente tem 2 pontos de order blocks. A gente tem tanto essa região que o mercado ficou lateralizado, como esse ponto aqui que iniciou. Então aqui a gente tem 2 pontos de order block, certo? Vamos pegar aqui, ó. Necessariamente, nem sempre, tá? A gente vai ter, óbvio que o fundo vai ser onde a gente teve uma reversão de mercado. Esse fundo aqui. Beleza? Só que, uma coisa muito importante. Nem sempre a gente vai ter só essa região para a gente procurar as operações, tá? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, onde o mercado ele lateralizou nessa região. Aí a gente também teve esse ponto aqui onde o mercado lateralizou, né?
Aqui no caso, a gente teria um stop nessa operação. Mas mesmo assim, tá? Pegando stop, caso você entre na operação de 50, a gente pegaria uma operação de 3-1 com isso aqui. E eu preciso que vocês pratiquem isso, tá? Porque mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que mesmo você pegando um order block que vá contra a tendência, mesmo que, por exemplo, vamos supor aqui, a gente tem essa região, né? Vamos lá. Mesmo pegando essa região aqui, que o mercado vai reverter. Mesmo pegando essa operação, a gente consegue ainda sair com lucro nessa operação. Uma operação que era para ser loss, né? A gente conseguir pegar lucro. Eu só preciso que vocês pratiquem isso aí nas suas operações, os order blocks, tá? Então, usa a ferramenta aqui de replay, vem aqui, vai no mercado, pega esse replay aqui, volta no mercado. Qual que foi a região, por exemplo, que a gente teve o rompimento desse topo triplo aqui, né? A gente teve, por exemplo, esse ponto aqui. A gente teve essa regiãozinha aqui, ó, que o mercado lateralizou. Então ele pegou essa região aqui, ele pegou essa região aqui, depois continuou na tendência de alta. Cara, para mim pouco me importa, tá? Se eu, no caso, perder essa operação, porque aqui no caso, ó, eu pegaria uma operação aqui de 4-1. Então eu perdi R$100, só que eu ganhei 400, entende? Por isso que eu falo, cara, não se prenda muito não se prenda muito à assertividade, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma região de liquidez, o mercado, se ele for continuar a tendência de alta, ele vai vir capturar, por exemplo, esse ponto aqui, a tendência, né, que ele pegue esse ponto aqui para continuar a tendência de alta, e a gente também tem essa liquidez aqui, certo? Vamos ver qual que ele vai pegar, capturar primeiro. Capturou embaixo, vai continuar a tendência de alta, tá? Isso aqui também no EURUSD a gente também tem um filtro onde a gente pode mudar o tempo gráfico para procurar outras regiões em tempos gráficos menores, tá? Beleza? Vamos lá, ó, Vitor. O que ainda não entendi? Para que os big players vão querer capturar zonas de liquidez se ali não estiver o stop de outros players? Não é que ali não vai entrar o stop de outros players. Só que a partir do momento que a gente tem um rompimento de um fundo, o varejo, ele opera como? Ele opera, por exemplo, a favor do rompimento. Entende? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos pensar como o varejo, tá? Se a gente tem um suporte, vamos lá, ó. Se a gente tem um suporte, isso aqui foi conteúdo da primeira aula, né? Na verdade, foi da segunda. Se a gente tem um suporte aqui, o preço faz isso aqui, ó. O que o varejo ele vai querer procurar? Ele vai ou comprar nessa região aqui, certo? Ou se o preço fazer essa movimentação aqui, qual que é o padrão que mais o varejo utiliza? Suporte, resistência e pullback. Então, a galera também vai estar entrando com uma operação de venda. Com uma operação de venda aqui. E aí o mercado ele faz isso aqui, captura a liquidez e volta. Por quê? Não só por causa do stop. Do stop aqui da galera também, tá? Também. Só que quando ele faz isso aqui, a galera que tá entrando vendido aqui nessa região, ó,
tá colocando o stop deles aqui em cima. E aí o mercado vem, pega todo esse stop e pega o stop da galera que entrou com pullback ou a favor do rompimento. Então, assim, não dá para, óbvio, a gente colocar toda a nossa análise em apenas um tipo de análise, tá? Porque tem pessoas que operam suporte e resistência, tem pessoas que operam 50 da Fibo, tem pessoas que operam rompimento, tem pessoas que operam pullback, tem pessoas... Então, tipo, não dá para falar que é só uma coisa, tá? Tem todo um contexto de mercado onde o institucional, quando ele faz essa captura de liquidez, ele pega de todos os contextos. O cara que entraria aqui com um pullback pegaria a liquidez. O cara que posicionou o stop aqui também pegaria a liquidez. Pegaria o stop, né? O cara que entrou a favor do rompimento, quando o preço rompeu, o cara entra vendido, colocaria o stop aqui, o mercado voltaria, tá? Então, tudo isso é captura de liquidez. Fechou, galera? Beleza? É possível identificar dois institucionais brigando por direções diferentes? Possível tá? Só que não vai ser muito normal. Porque, cara, os caras que investem pesado no mercado, é óbvio que os caras investem milhões em tecnologias para a cada ponto estar camuflando, né, as suas posições. Certo? Os caras não vão entrar lá com milhões e milhões e milhões de dólares no mercado, tá? Para mostrar para todo mundo o que ele está fazendo. Então, a cada ponto que esses grandes institucionais eles fazem, eles tentam camuflar a sua estratégia, o seu posicionamento. Então, assim, não vai ser uma coisa muito visível para a gente conseguir ver, tá? Fechou? Galera, a princípio, a live de hoje é sobre order block, tá? O imbalance a gente vai falar daqui a pouco, no caso, na próxima aula, tá? Eu quero que vocês só pratiquem o order block, beleza? O order block ele vai ser muito importante para a gente fazer as nossas operações, tá? Então, assim, a princípio, entrem lá no EURUSD, façam um replay, utilizem o replay do TradeView para você fazer as suas operações, tá? E pratiquem, não desanimem. Se você não está conseguindo fazer uma leitura, fique em paz. Eu fiz uma porrada de leitura aqui que não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque a gente não teve uma análise geral do mercado. Analisando estrutura de mercado, analisando captura de liquidez, analisando RPR, todas essas coisas, analisando notícias. Então, quando eu quero explicar, por exemplo, sobre order block, e a gente marca um monte de order block, a maioria dos order block vai dar tudo loss, entende? Então, fique em paz, eu só preciso que vocês entendam sobre esse fundamento. É peça de cabeça, confia em mim, tá? No final desse quebra-cabeça que você vai estar montando, o seu resultado vai ser absurdo, beleza? 4 horas ou 1 hora? Cara, pode ser em qualquer um, tá? 4 horas é mais fácil de analisar. Respeita bem mais, fechou? Mas se quiser, pode treinar em H1, que H1 também respeita bastante. Vou precisar assistir essa aula outra vez. Ô, Biel, o Kevin vai subir lá quando? A aula 1 e a aula 2 já estão na plataforma, todo mundo está recebendo acesso pelo e-mail, já pode confirmar isso para todo mundo. Foi enviado quando? Foi enviado ontem na parte da manhã. Então, o e-mail? Ontem na parte da manhã foi enviado o acesso para todo mundo no grupo. Hoje na parte da manhã. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Isso, hoje de manhã foi enviado para todo mundo o acesso no e-mail. Lá já está a gravação da aula 1 e da aula 2. Hoje, na hora que você terminar, provavelmente amanhã de manhã já vai dar o replay dessa aula lá dentro da aula de menos também. Show. Então, ó, galera, não sei se vocês conseguiram entender, tá? Aula 1 e aula 2 já está disponível na plataforma. A gente mandou hoje de manhã um e-mail com a nova área de membro, a nova plataforma para vocês poderem assistir as nossas aulas, tá? Me perdoem, galera, um pouco, que eu tô gripado. Hoje eu acordei, nossa, estragado. Acordei muito mal, mas é óbvio que o nosso Insider Trading não pode ficar para depois. Eu até tava pensando em não fazer essa aula, mas mesmo gripado a gente tá aqui. Fechou? Gabriel, o Insider Trading é vitalício?
Sim, né? Você vai ter acesso ao treinamento, beleza? E assim, ó, a gente encerrando essa live, provavelmente amanhã, de manhã, a gente já vai ter a gravação dessa aula aqui lá na plataforma. Beleza? Para vocês poderem assistir depois. Fechou? Exatamente isso, tá? Hoje de manhã eu tava, cara, nossa, não sei o que aconteceu, eu acordei quebrado. E aí a gente até não teve operação na parte da manhã. Tá? A gente não vai ter, não teve operação na parte da manhã, porque tava impossível fazer a live de manhã, tá? Mas galera, queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou deixar o grupo lá aberto para vocês também trocar conhecimento, trocar as análises. Eu dei uma olhada lá e respondi todas as análises. Cara, principalmente agora que você for começar a praticar esses order blocks, por favor, não usa a conta real. Eu sei que algumas pessoas utilizaram conta real e ganharam dinheiro. Realmente você vai ganhar dinheiro. Só que agora no começo, pelo fato de você não aprender tudo sobre order block, você pode operar na conta real e se ferrar, entendeu? Então, vai com calma, vai com manha, aprende tudo, depois a gente vai para a conta real, tá? Tamo junto, galera. Valeu. E se você não recebeu o seu e-mail, é só mandar uma mensagem para mim lá no WhatsApp, tá? Galera, encerrando a nossa live aqui em 5, 4, 3, 2,